Pessoal, nosso terceiro tema desta semana é a classificação dos crimes. Também importante, tá? Poucos professores mencionam sobre classificação do crime, era um pouco cansativa, né? Demorada. São várias as classificações, eu vou passar para vocês só as mais relevantes, as mais importantes, mas ela é muito importante para a compreensão de vocês a partir da parte especial do Código Penal. Tá? Eu dividi por temas, tá? Cada classificação num tema, então eu tenho a classificação 1, a 2, a 3, a 4, a 5, nós vamos até lá pela 15ª classificação. Na doutrina vocês vão encontrar muito mais do que isso, mas eu peguei só as mais relevantes. E dentro de cada classificação, dentro de cada tema de classificação de crime, às vezes nós temos duas espécies, 3, 4, dependendo da situação. É importante, pessoal, porque eu faço dessa maneira, para que vocês possam entender a seguinte situação. Se o crime for classificado como material, obrigatoriamente ele não pode ser formal. Dentro desta classificação 1, ou ele é material, ou ele é formal, ou ele é de mera conduta. Mas nada impede, por exemplo, dele ter uma classificação do item 1, outra classificação do item 2, outra do 3, outra do 4, ou seja, as de número 1, 2, 3, 4, elas podem ser cumulativas. Não pode ser cumulativa dentro, os subitens dentro do mesmo item. Entenderam isso? Vocês vão compreender com o avançar aí da aula. Então vamos lá, classificação. Nós temos dois tipos de classificação. Nós temos a classificação legal e a classificação doutrinária. A que nos interessa aqui, a que nós vamos estudar aqui é a classificação doutrinária, tá? Mas só para vocês entenderem a diferença de uma para outra, tá? A classificação legal nada mais é do que o nome atribuído ao crime, ao delito, pela própria lei penal. Então, a classificação legal é a denominação dada pelo próprio legislador. Tá? É a denominação legal dada pelo legislador. É chamada nomen iuris. Tá? Também conhecida aí juridicamente como a rubrica marginal. Então, veja, a hora que você apanha o teu Código Penal, você vai olhar lá em cima, tá? Na parte especial, em vários dispositivos, você abre lá no 123, por exemplo. Acima do artigo 123 vem lá em negrito, infanticídio. Você abre no 121, um pouquinho acima vem homicídio. Você abre no artigo 129, vem lá lesão corporal. Essa é a classificação legal. É o nome iuris, é a denominação, é a rubrica dada a cada tipo legal. Essa não nos interessa, que ela já é dada pelo legislador, está lá, é fácil de entender. A que nos interessa é a classificação dada pela doutrina, a classificação doutrinária. E essas agora elas são cumulativas, ok? A classificação doutrinária, então, é aquela dada pelos estudiosos do direito penal, pelos intérpretes da lei penal, tá bom? É essa então que nós vamos analisar. A primeira delas. Primeira classificação, quanto à relação entre a conduta e o resultado. O tipo legal pode descrever conduta-resultado ou pode descrever só conduta. Então, a classificação quanto à relação entre a conduta do agente e o resultado por ele obtida é dividida ou é subdividida em material, formal ou de mera conduta. Quando que eu vou saber que o crime é classificado doutrinariamente como material? Ou às vezes pode aparecer causal, mas o mais comum é material. O crime é material, pessoal, quando você lendo a norma penal, você lendo o artigo, você lendo a definição daquele crime, você verifica que o legislador naquela definição, descreveu a conduta e descreveu também o resultado naturalístico. E para o crime se consumar, o resultado é obrigatório.
precisa efetivamente ocorrer o resultado. Se esse resultado não ocorrer, sendo o crime classificado como material, ele fica na sua forma tentada, ok? Então veja, abre o teu Código Penal lá no artigo 121 e dá uma lidinha nele. O legislador diz assim, matar alguém, ele está descrevendo a conduta. Tá? E qual é a conduta? Eliminar a vida de alguém. Qual é o resultado? A morte. Portanto, ele descreve a conduta e descreve o resultado. E diz, para que o crime de homicídio venha a ser consumado, a morte precisa efetivamente acontecer. Se eu quero matar alguém, e eu dou uma paulada na cabeça do indivíduo, ele fica lá em coma 2 meses e sobrevive, o crime de homicídio não se consumou. Veja, ele continua sendo crime material, mas agora não houve a consumação porque o resultado não se efetivou. Era o que eu queria, mas eu não consegui por circunstância alheia à minha vontade. Portanto, a tentativa de homicídio continua sendo material. Uma vez material, sempre material. A única diferença é que se ele é material e o resultado não se efetivou, eu não tenho consumação. Eu fico só na fase da tentativa. Perfeito? Joinha? Esse é o crime classificado como material. A maioria dos crimes da parte especial do Código Penal são crimes materiais, tá? Então, acaba sempre predominando mais na parte especial os crimes materiais. Mas nós temos também crimes classificados doutrinariamente como formal. Pode ser que apareça aí num exame da OAB ou num concurso de crime de consumação antecipada ou de resultado cortado, tanto faz. O mais comum é aparecer como crime formal. Quando que o crime é formal? O crime ele é formal quando você apanha o dispositivo legal aqui, você apanha o artigo e ao ler o artigo você verifica que o legislador descreveu a conduta, então você encontra a conduta descrita lá. Ele descreveu também o resultado, mas o resultado agora não precisa ocorrer efetivamente. Ainda que o resultado pretendido não ocorra, o crime já é considerado consumado. Ok? Portanto, de consumação antecipada. O crime agora se consuma com a mera prática da conduta. Basta você realizar a conduta visando buscar o resultado. Nós já temos o crime aí classificado como consumado, ok? Então veja, exemplo clássico de crime classificado como formal ou de resultado antecipado ou cortado. O artigo 159 do Código Penal. Ele define lá o crime de extorsão mediante sequestro. Então veja, o indivíduo priva o direito de ir e vir de alguém visando extorquir a família, ou seja, obter dinheiro. Então imagine a seguinte situação, você apanha, isso é o que está descrito no 159, você apanha a vítima, leva ela para um cativeiro e liga para a família. E fala, olha, eu quero R$1 milhão para liberar o seu pai, o seu irmão, o seu marido, sua mulher, seu filho, etc. Ok? R$1 milhão. Aí os familiares da vítima acionam a polícia orienta, fala, olha, fala para ele que você vai levar o dinheiro e vai colocar em tal lugar. Aí você enche um saco de papel em branco e leva no local determinado e coloca lá. A hora que o indivíduo chega para pegar o saco com o papel, antes que ele toque no saco cheio de papel, sem dinheiro nenhum, a polícia chega e prende o indivíduo e liberta a vítima. Ora, o crime já se consumou, do artigo 159, extorsão mediante sequestro, já está consumado. Não precisa o indivíduo ter a posse efetiva do dinheiro, que era aquilo que ele pretendia. Basta ter a finalidade de receber o dinheiro, ainda que ele não receba. Então veja, no crime formal o legislador descreve a conduta, qual é o resultado? É obter a vantagem indevida, vantagem econômica, ok? Então, descreveu a conduta, qual é a conduta? Privar o indivíduo para extorquir a família. Com qual finalidade? Receber dinheiro.
precisa receber o dinheiro para que o crime se consuma? O legislador diz não. Esse crime do 159 é classificado como formal. Basta a conduta visando obter o resultado. Ainda que o resultado não ocorra, o crime já está consumado. Ok? Portanto, basta a privação da liberdade com o fim de obter a vantagem indevida para que ocorra o crime. A mesma situação, mais um exemplo, nós paramos por aqui. O artigo 157 do Código Penal define o crime de ameaça. Veja, a vítima vai lá e promete um mal injusto e grave, né? O autor promete um mal injusto e grave à vítima. Tá? Então veja, ele vai lá e diz o seguinte: olha, se você passar em frente à minha casa mais uma vez, eu lhe mato. Pronto, esse é o mal injusto e grave. Ameacei de morte a pessoa. Opa, para ocorrer o crime do 147 do Código Penal, eu preciso matar aquela vítima? Não, se eu matar, o crime é material. Aí é de homicídio. Portanto, basta eu pronunciar que eu vou matá-la de forma a intimidá-la, a causar-lhe temor. É o suficiente, ainda que eu não realize aquilo que eu prometi. O crime de ameaça já está consumado, portanto ele é classificado como crime formal, ok? Esta é a situação. Essas são as hipóteses. Então, ó, o 159 é crime formal, o 147 do Código Penal é crime formal, o artigo 140 do Código Penal é formal e vários outros aí inseridos. Vocês vão encontrar isso com uma facilidade imensa, porque a hora que ler a norma você já consegue identificar. O importante é, no crime material, o legislador, ao definir o crime, descreve a conduta, descreve o resultado, e o resultado precisa acontecer. No crime formal, o legislador descreve a conduta, descreve o resultado, mas não exige a prática do resultado. O resultado não precisa acontecer. E o de mera conduta, que é a última classificação em relação à conduta e o resultado. O de mera conduta, pessoal, agora há uma situação totalmente distinta. No crime de mera conduta ou de simples atividade, no tipo legal, o legislador só descreve a conduta, ele não faz referência nenhuma a resultado. Não é? Então veja, no material ele descreve a conduta, descreve o resultado e o resultado precisa acontecer. No formal ele descreve a conduta e descreve também o resultado, mas agora ele não exige a presença desse resultado efetivo. No de mera conduta ele não faz menção nenhuma a resultado, ele só descreve a conduta, ele só faz menção à conduta. O resultado jamais será verificado, porque o legislador não o menciona. Então, exemplo de crime de mera conduta, que eu passei aí para vocês. Ó. Ato obsceno, artigo 233. Então, veja, o indivíduo está lá pulando carnaval e tomando cerveja. Ele precisa fazer as necessidades fisiológicas dele. Ele vai lá e baixa o short, põe o seu órgão genital para fora, exposto ao público, e começa a se aliviar. Algumas pessoas que estão ali presentes sentem moralmente ofendidas. Já houve o crime. Qual o resultado? Precisa pessoas indicar que ficaram ofendidas? Não. Basta o indivíduo abaixar as calças e colocar o órgão sexual à mostra. Já é o suficiente para a ocorrência do crime. Outro exemplo, violação do domicílio, artigo 150 do Código Penal. É entrar, permanecer, ou uma vez dentro da residência, receber ordem para sair e se recusar a sair. Portanto, você viola o domicílio. Tá? Qual é o resultado decorrente de você entrar numa residência sem autorização? Nenhuma. Qual o resultado que tem? Cai a casa? Não, não cai. Ofende a pessoa? Não, não ofende. Você vai subtrair alguma coisa? Não. O que gera de você entrar na casa de alguém sem autorização? Absolutamente nada. O legislador diz, basta você ingressar.
Porque casa é o asilo inviolável da pessoa, é onde você sente liberdade. Então, quando alguém entra, elimina a sua liberdade. Mas o tipo penal não menciona essa condição. Portanto, basta a conduta. Esses são chamados crimes formais. Então é fácil a regra, material. Conduta descreve a conduta, descreve o resultado e precisa ocorrer o resultado. Formal descreve a conduta, descreve o resultado, mas o resultado não precisa acontecer. De mera conduta, só descreve a conduta, não faz menção nenhuma ao resultado. Essa é a nossa primeira classificação. Segunda classificação aí mencionada para vocês, tá? Vamos analisar agora quanto à intenção do agente. Voltando aqui um pouquinho ainda na primeira. Volto a falar, se o crime for material, ele não pode ser formal e nem de mera conduta. Uma vez material, sempre material. Se ele for formal, ele não pode ser material ou de mera conduta. Uma vez formal, sempre formal. E assim também para a mera conduta. Mas nada impede do crime ser material e ao mesmo tempo doloso. Agora, as classificações do item 1 com a do item 2 podem ser cumulativas. Então, uma classificação do item 1 pode ser cumulativa com uma classificação do item 2, que pode ser cumulativa com uma classificação do item 3 e assim sucessivamente. Porém, se o crime é doloso, ele não pode ao mesmo tempo ser culposo. Tá? Se ele é culposo, ele não pode ao mesmo tempo ser préter-doloso. Dentro dessa classificação 2, ou é uma ou é outra classificação. Mas nada impede de elas cumularem essa com a anterior, com a posterior e assim sucessivamente. Ok? Gravem bem isso para vocês não confundirem. Então, na hora que você pega o crime de homicídio é material, o crime de homicídio é doloso ou, dependendo do crime, nós temos o homicídio culposo, ele pode ser o homicídio culposo, mas vamos no doloso. Ele é material, ele é doloso e segue. Ele é praticado por ação ou ele pode ser praticado por omissão, mas então você pega, ele é material, ele é doloso, ele é comissivo. Ele vai cumulando cada uma dessas. Mas ele não pode ser material doloso e culposo. Isso não existe. Doloso e culposo é impossível. Segunda classificação, quanto à intenção do agente. Quanto à intenção do agente, os crimes são classificados como sendo dolosos, culposos ou préter-dolosos. Nós vamos analisar isso com mais calma na hora que a gente for estudar fato típico. Tá? No fato típico nós vamos entender o que é dolo, o que é culpa, o que é préter-dolo. Agora é só classificação, ok? Então, quando que o crime é classificado como doloso? Ele é doloso quando o agente quer obter o resultado ou ele não quer o resultado, porém assume o risco de produzi-lo. É o chamado dolo direto ou dolo indireto eventual. Mas nós vamos falar disso no momento oportuno. O importante saber é que o dolo nada mais é do que a intenção. Dolo é a vontade de cometer o crime e obter o resultado. Portanto, no dolo, o crime é classificado como sendo doloso quando o agente quer o resultado ou então ele assume o risco de produzi-lo. Eu quero matar alguém, tá? Quero cometer um crime de homicídio, boto o revólver na cintura, vou lá e descarrego o revólver na cabeça do indivíduo, da vítima, e elimino a vida dela. Portanto, o meu crime foi material e, ao mesmo tempo, doloso. Ok? Seguindo, nada impede também do crime, quando não é doloso, ser classificado como culposo. No crime culposo, quando ele for culposo, o legislador determina isso expressamente. Então você pega lá, homicídio simples, caput, ele é doloso. A hora que você vai avançando nos parágrafos, chega num determinado momento, o legislador coloca lá, homicídio culposo. Aí aquele é o culposo. A mesma coisa para a lesão corporal. Ou seja, quando o crime for culposo, o legislador o faz expressamente. Quando o legislador não menciona a forma culposa, é porque ele só pode ser praticado dolosamente. Ok? O que vem a ser, então, o crime culposo, ou a classificação culposa de crime? Tá? O crime é culposo quando o agente, o sujeito ativo, dá causa ao resultado em decorrência da violação do dever objetivo de cuidado. Ou seja, ao realizar a conduta, ele não observa
os cuidados necessários para a realização dessa conduta e, por causa disso, sem querer, por isso culpa e não dolo, ele acaba obtendo um resultado que ele não queria produzir, ok? E também não assumia o risco de produzi-lo, senão o dolo, senão passa a ser doloso e eventual. Logo, de que maneira você viola um dever objetivo de cuidado? Quando você realiza um comportamento imprudente, ou negligente, ou imperito. Portanto, você dá causa ao resultado violando um dever objetivo de cuidado por imprudência, negligência ou imperícia. Nós vamos estudar quais as diferenças de uma para outra violação do dever de cuidado num tópico específico sobre crimes culposos, ok? E o préter doloso? Quando que o crime é classificado como préter doloso? É quando o resultado é mais grave do que aquele que pretendia o agente. Então, o indivíduo queria só lesionar e com a conduta de lesionar acabou ocorrendo a morte. O crime préter doloso, o dolo é na conduta inicial e o resultado é atribuído culposamente na conduta final. Então, veja, eu estou num bar e entro numa discussão com um indivíduo que também está lá presente naquele bar. Querendo lesioná-lo, eu vou lá e dou um soco na boca desse indivíduo. Ele se desequilibra, cai, bate com a cabeça na quina da calçada, tem traumatismo craniano e morre. Eu não queria matá-lo, eu só queria lesioná-lo. Então a lesão é atribuída a título de dolo, enquanto a morte é atribuída a título de culpa. Dolo no antecedente, culpa no consequente, eu tenho a classificação préter dolosa de crime, ok? Então, os crimes podem ser classificados como material, formal de mera conduta, ou então doloso, culposo e préter doloso. A primeira classificação é a relação entre a conduta e o resultado. A segunda classificação é quanto à intenção do agente. Terceira classificação agora, quanto à forma pela qual a conduta é praticada. Agora, nós temos a classificação comissiva e omissiva. A omissiva é subdividida em omissiva própria e omissiva imprópria. Pessoal, comissão não é de comer. Comissão significa ação. Portanto, o crime comissivo é o crime praticado por ação. Todo crime praticado por ação é classificado como sendo um crime comissivo. Logo, nos crimes comissivos, para você praticá-lo, você precisa realizar uma conduta positiva, você precisa fazer alguma coisa, você precisa movimentar-se, tá? Você faz aquilo que a lei proíbe. Ela diz, não mate, você mata. Para matar, você precisa se movimentar. Você vai lá e dá um tiro, você dá uma facada, você dá uma pedrada, você dá um soco, você dá um chute. Isso tudo é ação, é movimento, comissão, tá? A ampla maioria dos crimes, aí na parte especial do Código Penal, são classificados como crimes comissivos, ou seja, praticados mediante uma ação. Os crimes omissivos, eles podem ser classificados como omissivo próprio ou omissivo impróprio. O crime omissivo próprio também recebe a designação de crime omissivo puro. E o crime omissivo impróprio recebe a designação de crime omissivo espúrio ou, mais comum, crime comissivo por omissão. Ok? Então, vamos analisar primeiro o crime omissivo próprio ou puro. O crime é considerado omissivo próprio quando o indivíduo deixa de realizar a conduta, podendo fazê-la. Tá? Então, o indivíduo tinha condições de agir e não age. Veja, o tipo legal agora descreve uma conduta negativa. A hora que você apanha o tipo legal lá, tá? Ele descreve no tipo legal um termo negativo. Exemplo, artigo 135, omissão de socorro. A hora que você pega o artigo 135, você olha lá e está assim, deixar. Deixar é não fazer.
Então significa o seguinte: você não pode ser omisso, você precisa fazer para não incorrer no crime. Se você deixar de prestar assistência, você está sendo omisso. Esse crime, como ele usa um verbo negativo, deixar, ele é classificado como omissivo próprio ou puro. Todo tipo legal omissivo que aparecer o verbo deixar ou que expressar uma conduta negativa, ele é classificado como omissivo próprio ou puro. 135, 244 são crimes que começam com o verbo deixar. Portanto, agora o legislador está dizendo, não fique omisso, faça alguma coisa, movimente-se. Então, um exemplo, você verifica que uma criança caiu de uma árvore e ao cair da árvore, a lança da grade da grade frontal da residência foi inserida na perna dessa criança e ela ficou lá pendurada na lança. E você está passando, e você tem plena capacidade, você tem plena condição de não retirar a vítima, porque você não sabe, você pode agravar a lesão, mas você tem plena capacidade e condição de pegar o teu celular e acionar o bombeiro ou o SAMU. E você olha e fala assim, não conheço, não é meu parente, não é meu amigo, deixa ele pendurado aí na lança e vai embora. Agora você cometeu o crime de omissão de socorro. Ou seja, você poderia fazer alguma coisa, você tem plena capacidade e condição de fazer e nega realizar este comportamento. Crime omissivo próprio ou puro. Tá? Professor, como é que eu vou saber quando ele é omissivo próprio? Acabei de dizer, o verbo, o núcleo do tipo é negativo. Vem lá a expressãozinha deixar. E o crime classificado como omissivo impróprio ou então comissivo por omissão. O crime comissivo por omissão, você fala, nossa, comissão é ação. Então, comissivo por omissão é ação por omissão? Não. É que o crime que você vai cometer agora exige uma ação, mas você consegue o resultado por omissão. Tá? Então veja, a omissão agora é um meio que você utiliza para, através dela, omissão, produzir um resultado que só seria possível por ação. Por isso, comissivo por omissão. Significa que, ao contrário do omissivo próprio, que o legislador descreve um comportamento negativo, no omissivo impróprio, o legislador descreve uma ação. Mas a omissão do agente, tá, que descumpre um dever jurídico específico, acarreta o resultado. Então veja, a mãe legalmente, está lá no Código Civil e na própria Constituição Federal, ela tem a obrigação legal, portanto, dever jurídico específico de amamentar ou de alimentar o filho recém-nascido. Compete a ela, a mãe. Tá? Está determinado legalmente. Está determinado legalmente, ela tem a obrigação legal de amamentar. E a mãe, pretendendo matar o filho, homicídio, que só pode ser praticado por ação, em regra, ela poderia pegar uma faca e ir lá e dar vários golpes no filho recém-nascido e matá-lo. Mas ela não tem coragem de fazer isso. Então ela coloca o filho recém-nascido no berço, fecha a casa e se afasta. Volta 5 dias depois. 5 dias, o filho recém-nascido sem ser alimentado, ele vem a óbito. A mãe agora cometeu um crime de homicídio, que em regra é praticado por ação, mas ela usou como meio para matar o próprio filho a omissão. Agora o crime é omissivo impróprio ou comissivo por omissão. Ela vai responder por omissão de socorro? De jeito nenhum. Ela vai responder por homicídio. Crime praticado em regra por ação, mas a mãe, nesse caso, usou a omissão como instrumento, como meio para conseguir o crime, que em regra só pode ser praticado por ação.
E por que a mãe responde por homicídio e não por omissão de socorro? Porque a mãe tem o dever jurídico de cuidado, de amamentação, enquanto outras pessoas não. Então imagine você a seguinte situação, para ficar fácil o entendimento. A mãe pega o filho recém-nascido e vai a um clube. Chega lá, ela coloca o filho que está dormindo próximo à borda da piscina e está tomando sol. O filho acorda, a mãe cochilou, tá? E o filho então sai engatinhando e cai na piscina. Próximo a essa piscina tem um bar e tem 4 pessoas tomando um chopp nesse bar. As pessoas vê a criança caindo na piscina, tá? A mãe, a hora que escuta o barulho, acorda, olha, vê que o filho está se afogando e a mãe continua deitada tomando sol, não faz absolutamente nada para salvar o filho, porque ela pretende vê-lo morto e aproveita aquela oportunidade para que ele morra. Qual é o crime da mãe? Qual foi a conduta da mãe? Omissiva. Qual foi a conduta daqueles indivíduos que estavam no bar próximo e viu a criança morrendo? Omissiva. Mas aquelas pessoas que estavam no bar, elas têm o dever jurídico de cuidar da criança? Não. Então o crime delas é omissivo próprio. Se é omissivo próprio, elas vão responder pelo artigo 135 do Código Penal, omissão de socorro. E a mãe, que tem o dever jurídico de cuidar da criança, viu que ele caiu na piscina e não cuidou. Também foi uma conduta omissiva, mas essa conduta omissiva dela foi imprópria, porque ela tem o dever jurídico de agir e não agiu. Portanto, ela responde pelo crime praticado por ação, ela vai responder por homicídio. E o meio para ela conseguir a morte foi a omissão. Crime comissivo por omissão. Ok? Paramos por aqui, seguimos no nosso próximo vídeo.